Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Feliz Dia das Mães, mais uma vez. Eu quero convidar você para a gente abrir a nossa Bíblia, por gentileza, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, Êxodo, capítulo 2. Nós leremos os 10 primeiros versículos desse capítulo, onde o Senhor vai, se assim for da vontade dele, falar conosco nessa manhã. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Quem estiver as crianças que vão estar na sala da professora Marion também vão estudar esse texto. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um dos meninos dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então, a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Muito obrigado. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra e clamamos para que o Senhor use a Tua palavra e fale conosco. Nós somos desejosos, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, inspira o nosso coração para que a Tua palavra nos transforme de maneira muito profunda, muito particular. E ao sermos transformados pela Tua palavra, ela não fique apenas na nossa memória, mas ela se transforme em ações que sirvam para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desse texto, embora ele tenha diversas lições muito profundas para nos ensinar, o que não cabe aprofundarmos nesse pequeno tempo que nós temos aqui, mas o contexto desse texto é que quando José estava no Egito, logo depois que houve a sua morte, as pessoas começaram, pelo menos a liderança do Egito, a autoridade do Egito, começou a se esquecer da história. Começou a se esquecer do povo de Israel e das coisas que o povo tinha feito em benefício do povo egípcio, em benefício daquela nação. E ao se esquecer disso, ao começar a perceber o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança, como uma ameaça para a vida daquela nação, a autoridade egípcia começa então a perseguir o povo. E não simplesmente a perseguir por causa do Senhor, mas a perseguir com dureza, a perseguir com brutalidade. E ao fazer isso, a palavra de Deus nos conta no capítulo anterior, no capítulo 1, que o Senhor olhou com compaixão para o seu povo. E ao olhar com compaixão para o seu povo, o Senhor os multiplicava cada vez mais. Ainda que debaixo de muita tristeza, de muita angústia, de muita dor, de muita perseguição, de cruel perseguição, Deus ainda assim abençoava o seu povo e o seu povo continuava prosperando, o seu povo continuava abençoado, o seu povo continuava a se multiplicar, não por causa dele, não por causa da sua própria vontade, mas porque a bênção do Senhor, a bênção da aliança estava sobre eles. E hoje, irmãos, olhando para esse texto, olhando para o Dia das Mães, olhando para tudo que nós temos vivido no mundo hoje, todas as circunstâncias que nos cercam, todas as dificuldades que nós temos vivido, tanto fora quanto dentro do nosso país,
nos cabe lembrar que quando a perseguição vem, quando o sofrimento vem, quando a angústia se levanta contra nós, nós não precisamos temer. Nós podemos olhar para o testemunho de Joquebede, podemos olhar para o testemunho da mãe de Moisés, e ao olhar para o testemunho desta mãe, nós podemos perceber algumas coisas. E a primeira dessas coisas é que esta mulher não se acanhou, não se amedrontou diante de um terrível decreto de Faraó. O terrível decreto de Faraó era simples: a todos os meninos que nascerem, joguem no rio. Veja que coisa singela, simples, bacana, né? Que mensagem agradável para o Dia das Mães. Mas essa mulher não se amedrontou. Essa mulher não se acovardou diante da injustiça de governantes humanos. Mas essa mulher perseverou, essa mulher continuou, essa mulher teve fé. E algumas pessoas podem até olhar para esse texto e dizer: pastor, não é uma questão de fé, pastor, eles não tinham o que fazer, pastor. Tinha que ter filho, o que mais que vão fazer? Trabalhar e filho, é só isso que dá para fazer. Irmãos, era impossível diante das circunstâncias daquele povo, do que o povo da aliança estava vivendo, que aquele povo continuasse prosperando. Logicamente isso não bate, logicamente isso não era possível. As pessoas estavam com medo, estavam amedrontados, mas essa mulher, essa família não se amedrontou, porque eles entendiam diante da fé, diante do Deus da aliança, que não se precisava ter medo de governantes, porque na verdade o verdadeiro governante das nossas vidas não é o presidente da república, não é o faraó, não é um rei, não é o senado ou os deputados. O verdadeiro governante das nossas vidas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é quem de fato governa as nossas vidas, Ele é quem rege o governo das nossas vidas, Ele é quem cuida de nós. E nós aprendemos, irmãos, a partir do exemplo dessa família, que nós não precisamos nos acovardar diante da injustiça, porque quem tem cuidado de nós não é o governo, mas é o Senhor. O Senhor que é maior do que todos os governos, o Senhor que é maior do que todas as coisas, o Senhor que é o Criador desse universo, o Senhor que provê todas as coisas. Ele tem cuidado de nós. E por isso nós não precisamos ter medo. Por isso nós não precisamos nos acovardar, nos limitar diante das incertezas da vida, diante das tribulações, das tristezas. Mas podemos continuar alegres, contando as bênçãos, porque quem sustenta as nossas vidas é o Senhor. Além disso, nós podemos aprender também, irmãos, que a providência do Senhor cerca as nossas vidas. Diante da ilógica situação que essa família estava vivendo, que o povo estava vivendo, era o mais comum que eles desistissem, que eles ficassem um tempo em silêncio, um tempo calmos, um tempo contritos, talvez um tempo de tristeza, de angústia, de profundo pesar. Mas o povo se multiplicava, o povo continuava, e ao olhar para o exemplo dessa mãe, ela não simplesmente jogou o menino no rio, mas ela deu uma esperança para esse menino, ela jogou ele na hora certa. Porque na verdade, irmãos, não é o jogar, não é o destinar dos seres humanos, não é o que nós simplesmente fazemos, mas é o que está por trás, é o que demonstra a providência de Deus. Não era lógico, irmãos, que esse menino estava destinado a algo triste? A verdade é que não. Porque nós não estamos destinados a algo triste. Nós estamos destinados a receber a providência de Deus. O que governa as nossas vidas, além do governo de Deus, é a sua providência. É sabermos, irmãos, que nós não estamos largados, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Mas nós estamos o tempo todo sendo governados pela providência divina do Senhor, que não nos abandona, que não nos deixa largados à própria sorte. E é isso que nós aprendemos com essa mãe. Ela não simplesmente jogou no rio, mas ela depositou aquele menino nas mãos de Deus, na providência de Deus, crendo que o Senhor tem algo além do que o governo, do que os olhos podem ver, do que as circunstâncias nos mostram. E assim, a bênção do Senhor estava sobre Moisés. E ao olharmos para tudo isso, nós percebemos que
essa mulher, que essa família gerou 3 filhos que entraram para a história como heróis da fé. Os 3 filhos dessa família, Moisés, Arão e Miriam, foram pessoas das mais influentes de toda a história do povo da aliança. E isso não aconteceu porque eles eram bons, porque eles estudaram nas melhores escolas, porque eles tinham grandes salários, porque eles eram pessoas boas, porque eram pessoas honestas, porque eram pessoas éticas, moralmente aceitáveis. Não eram pessoas de grande posse, não eram pessoas de grande influência, de grande autoridade, mas eles se tornaram o que se tornaram, porque é a bênção do Senhor que conduz a nossa vida. É o Senhor que conduz e que diz como vai ser o nosso futuro, como vai ser a nossa vida. E ao olharmos simplesmente para as circunstâncias da vida, irmãos, nós percebemos que nós estamos fadados ao não entendimento das coisas. Mas quando nós olhamos para o Senhor, da aliança, quando nós firmamos um pacto, uma aliança com o Senhor, nós então percebemos o que está além dos véus da vida. Nós percebemos a bênção do Senhor, nós conseguimos perceber o mantenimento do Senhor, nós conseguimos perceber a providência do Senhor, nós conseguimos perceber o agir do Senhor nas nossas vidas, quando nós então estamos entregues ao Senhor. Se não for assim, irmãos, nós estamos largados à própria sorte, nós estamos largados ao nosso próprio esforço, mas não é o nosso esforço que constrói a nossa vida, mas o que constrói a nossa vida é a providência e o governo do Senhor. E por fim, essa família demonstra para nós, irmãos, algo muito precioso que eu queria compartilhar com os irmãos, por último lugar. Quando nós olhamos para essa família, nós percebemos que a bênção do Senhor, ela é absolutamente completa, e ela tem uma destinação muito específica, Rev. Tiago. Quando a gente olha para essa situação toda, nós vemos que a filha de Faraó não adota imediatamente Moisés, mas ela devolve Moisés para sua mãe. A providência do Senhor nos ensina, irmãos, que ao conduzir de novo Moisés para o seio da sua família, ele é ensinado a servir não os deuses do Egito, mas ele é ensinado a servir o Deus da aliança. E ao ensinar Moisés a servir o Deus da aliança, nós percebemos, já no versículo 11 do texto que nós lemos até o 10, mas o 11 demonstra que Moisés não vivia de acordo com o povo egípcio, mas ele vivia de acordo com o Deus da aliança, de acordo com o que ele aprendeu da sua família. E por último lugar, eu queria chamar os irmãos, desafiar os irmãos, a continuidade da pregação e da proclamação do Evangelho para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Mas isso, irmãos, não é uma responsabilidade exclusiva minha, do pastor Tiago e do pastor Lucas. Essa é uma exclusividade, é um privilégio, é um grande presente de Deus que Ele nos dá através das nossas famílias. A possibilidade que nós temos de proclamar o Evangelho ao coração dos nossos pequenos, para que eles cresçam à luz do Evangelho, para que eles cresçam à luz do testemunho dos pais. E hoje, como Dia das Mães, é um dia importante, é um dia especial para lembrarmos isso. Como é precioso o presente que Deus dá às famílias de proclamarem para os seus filhos. Isso demonstra, irmãos, a providência contínua do Senhor nas famílias. Isso demonstra que o Senhor tem proclamado o seu Evangelho através da família. E não é simplesmente uma questão de falar ou de fazer, mas é algo completo. É um serviço completo, e esse serviço não é simplesmente nosso, mas é um serviço que está aliado à providência de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você, eu quero chamar você para que você proclame o Evangelho dentro da sua casa. Seja um culto familiar, seja nas orações da noite, seja em devocionais que você faça com os seus filhos, mas, por favor, proclame,
proclame e proclame o Evangelho em tempo e fora de tempo dentro da sua casa. Chame os seus filhos ao Evangelho. Convide a sua família ao Evangelho. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. É isso que nós aprendemos. Nós aprendemos nessa manhã, irmãos, que, ou melhor, nós somos lembrados, né? Nós não aprendemos, mas nós somos lembrados que quem rege a nossa vida é a providência e o governo do Senhor. E nós aprendemos que nós não precisamos nos acovardar, porque é Ele que cuida de nós. E nós também aprendemos que ao cuidar de nós, o Senhor nos chama, nos convida e nos presenteia com a possibilidade da proclamação, do ensino do Evangelho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que seja isso que tome o nosso coração nessa manhã, a partir de hoje, que você seja despertado a proclamar o Evangelho de maneira fiel, de maneira aguerrida, dentro e fora da sua casa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E nesse dia nós mais uma vez, Deus, louvamos o Teu nome pela família. Louvamos o Teu nome por esse projeto especial, por esse projeto extraordinário do Senhor, que foi a família. Louvado seja o Senhor, Deus, porque esse é um ambiente propício. Talvez o ambiente mais propício para a pregação, para a proclamação do Evangelho para as nossas crianças, para as futuras gerações, para os nossos jovens e adolescentes, para nós mesmos. Ao proclamarmos o Evangelho do Senhor, Deus, para os outros, nós também o estamos fazendo para nós mesmos. O Senhor também está falando conosco. E por isso Deus nos desafia, nos chama, Deus, a responsabilidade de proclamar o Evangelho para as nossas famílias. Nos chama a responsabilidade da proclamação do Evangelho, a não desistirmos do Teu Evangelho, a não abrirmos mão do Senhor, Deus, por causa das circunstâncias difíceis, mas que nós possamos, ó Deus, testemunhar o governo do Senhor nas nossas vidas, e ao testemunharmos a providência do Senhor, o cuidado do Senhor, o governo do Senhor, nós possamos ser inspirados à proclamação contínua do Teu Evangelho, dentro e fora das nossas casas. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela família, pelas nossas mães no dia de hoje. Que o Senhor continue proclamando o Teu Evangelho hoje e que o Senhor continue nos despertando para a proclamação do Teu Evangelho, para a contínua proclamação da verdade do Senhor, de quem o Senhor é e da obra do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque isso é um privilégio, é um presente que nós não merecemos, mas graciosamente o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Que nós não desperdicemos isso, mas que nós abracemos isso com os braços do Senhor, com a força do Senhor, com a vontade do Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que tem falado e despertado o nosso coração para a proclamação do Teu Evangelho e para uma vida que sirva para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tiago.